Então, meu nome é Vera, né? Para quem não conhece, sou do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita, que o nosso mentor é Jesus Gonçalves. E eu estou sempre nessa casa e tenho um carinho especial, porque aqui, né, nós fizemos muitos amigos. Muitos já até nem estão mais aqui na casa, mas a gente guarda boas lembranças. E o estudo de hoje é um estudo que eu agradeço muito até pelo convite. Quando a Ana passou o tema, eu fiquei pensando, nossa, a gente não pensa muito nos inimigos desencarnados, né? Aliás, essa palavra inimigo é uma palavra pesada, que na verdade a gente pode trazer mais para o dia de hoje como desafeto, alguém assim que a gente não tem muita simpatia, ou pessoas que a gente acha que fazem alguma coisa contra nós, ou olham a gente atravessado. E nós temos muito isso ainda, né? A questão do melindre. Nós nos melindramos muito. Mas o importante é saber se nós também não incomodamos algumas pessoas, né? Porque às vezes a gente sempre acha que o outro é que está nos incomodando, que o outro é que faz as coisas de forma errada, ou é ingrato, essas questões que mexem com a gente. E nós precisamos parar e observar um pouco mais a nós mesmos, né? Hoje seria aniversário da minha mãe, ela faria 96 ou 98, eu me perdi um pouco na idade dela. Ela partiu com 83 anos, né? Então já tem bastante tempo. E minha mãe era uma pessoa que ela estava sempre envolvida em ajudar pessoas. Ela me deu esse exemplo de buscar aquelas pessoas que mais precisavam. Não era uma pessoa que se ligava em coisas materiais, em estar bem vestida, nada disso. A intenção dela era sempre ajudar de alguma forma, se tinha uma pessoa doente, né? Então ela era uma pessoa muito querida. Até hoje, muitas pessoas falam, é porque chamavam na família de Dinda, né? Ela era madrinha de alguns. Então, muitas pessoas falam, né? Saudade da Dinda, aquele bolo que ela fazia, né? Então, essas coisas a gente vai aprendendo. Tenho certeza que onde ela está é uma das minhas amigas espirituais que eu trago comigo. Mas será que nós não temos também, além das nossas mães, né, que são nossas queridas, que a gente sabe que pode contar, quando a gente faz uma oração, a gente nem pede para eles, porque vai incomodar, e nem sabemos de que forma eles estão no plano espiritual. Mas a gente tem certeza, por conhecer aquela pessoa, de que está trabalhando. Pelo que foi aqui, a gente sabe que continua. A gente sabe como quando a gente partir, nós não vamos ficar parados, né? E a gente não quer ver a nós, a gente está sempre buscando dar um retorno para o outro. Mas eu estava lendo aqui no Evangelho, que até no final do capítulo anterior, quando ele fala, né, no capítulo, nós estamos no capítulo Amai os vossos inimigos, que não é uma coisa fácil. Primeiro que amar é muito para nós. Nós podemos não odiar, né? Já estamos fazendo um passo adiante. E eu tive pensando também que quando nós exaltamos alguns companheiros, tipo Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Madre Teresa, eles naturalmente, eles amavam as pessoas, eles serviam ao outro, naturalmente. Então, esse lado espiritual, esse lado do conhecimento espiritual, eles já traziam dentro deles, naturalmente, né? Eu coloquei até aqui, eles desenvolveram em si os ensinamentos espirituais. E nós? Será que nós já desenvolvemos esses ensinamentos ou nós estamos repetindo o que nós estamos aprendendo? Porque isso aqui, de vir aqui, eu tive pensando, conforme eu ia estudando, lendo, né, eu pensei, meu Deus, nós temos que estar o tempo todo envolvidos no Evangelho. Porque se a gente se afasta do Evangelho,
A gente entra igual todo mundo, no dia a dia, nas reclamações, no ódio, né? Um apontando o dedo para o outro, ao passo que, quando nós abrimos o Evangelho com frequência, é mais fácil, porque aí a gente reflete, começa a mexer um pouco mais em nós mesmos, que não é uma coisa muito fácil, né? Não é que não seja fácil, dá um trabalho danado. Por quê? A gente vai mexer com o nosso orgulho, né? Já pensou ter que engolir um sapo? Igual o pessoal, engulo muito sapo. Por quê? Não responde ao outro, não diz para o outro te trata com aspereza, alguma coisa, e a gente engole o sapo. No início, parece que, não posso ficar calado. Eu vejo amigas que falam assim, é ruim. Eu respondo, na hora, senão eu acho que eu passo mal. Eu já passo mal se eu responder. Eu fico malzona, porque aí você pensa assim, poxa, a gente está aqui nesse trabalho. A doutrina espírita é a única que eu vejo que mexe com você mesmo, com cada um de nós, né? Dentro, que convida a esse exercício do autoconhecimento, né? De observar por que aquela pessoa me irrita tanto, né? Esse tipo de coisa. Então, você não escuta na outra religião uma questão assim, geralmente as pessoas falam assim, eu vim aqui porque eu estou sendo muito invejada lá fora, então eu vim aqui para ver se isso sai de mim, se ninguém mais me inveja. E a sua inveja? E a nossa inveja que nós temos do outro? Não conta? Ou nós não temos inveja, né? Ou nós não temos ciúme? Nós não temos raiva? Todos os sentimentos, essas emoções, alguns são sentimentos, são normais, naturais em nós, seres humanos. Mas a gente precisa saber dosar, né? Controlar em determinado momento. E eu achei interessante que o capítulo anterior, quer dizer, o item anterior, ele termina assim, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa do que esse último. E é assim, o espírita, nós... Tem alguém que não é espírita aqui? Ou tem alguém pela primeira vez aqui? Não, né? Todo mundo é espírita e já praticante mesmo. Né? Então, a gente precisa ser melhor e não igual. Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho que falar, eu tenho que responder, eu não vou levar para casa. Mas aí a gente está nivelando. E outra coisa, nós não estamos sozinhos. Existe uma questão de potencializar a nossa raiva, né? Assim como a espiritualidade, quantas vezes a gente sente um carinho por alguém, principalmente quem é trabalhador da casa espírita, que vai dar um passe, às vezes está dando um passe, e sente, porque aquilo é uma troca, né? E a espiritualidade está ali, presente. A gente às vezes sente um carinho por aquela pessoa, o que será isso? É uma influência que a gente, naquele momento, pode ser que nós não estejamos vendo, mas está presente ali algum ente que ama aquela pessoa que está na sua frente. E aquele amor passa, a gente sente aquilo. Aquilo potencializa. Por quê? Porque no momento do passe nós estamos abertos a acolher o outro, a passar para o outro um pouco de paz, um pouco de harmonia. Então, nossos canais estão vibrando coisa boa. O que vem para nós? Coisa boa. Ao passo que, quando a gente está aborrecido, o que vem para nós? Alguém potencializando. E aqui no capítulo, ele começa dizendo que outros motivos tem o espírito para ser indulgente com seus inimigos, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas é cheio de defeito aquela pessoa, não dá para engolir. Uma pessoa que comete um crime bárbaro, como é que eu vou dizer para ele, ou fazer uma oração para ele? Mas aí que está. O que nós precisamos exercitar é a oração. E a gente sabe que esse banho de fluidos é essencial sobre alguém que, de repente, naquele momento, não está aberto para isso. Mas haverá um momento que os canais estarão abertos e aqueles fluidos vão acalmar aquela mente.
Então, que a gente possa pedir que desperte, não que dizer, tomara que morra, né? Tomara que morra, bandido bom é bandido morto. Ontem eu escutei até um palestrante lá da casa, lá, que deu a palestra ontem, falar que bandido bom é bandido acolhido. Acolhido por quem? Por nós? Talvez a gente não tenha ainda essa elevação toda de acolher um bandido, mas a gente pode orar para aquela pessoa, porque ele é um filho de Deus também, não é? O Alarico, que depois lá na frente foi Jesus Gonçalves, ele destruía, matava todos para conquistar terras, e no entanto não foi, cada encarnação ele foi passando por situações de provas, de expiações, com a lepra, né, com a hanseníase, até ele sentir que realmente ele estava mudando, alguma coisa nele estava acontecendo. É que a gente quer a coisa imediata, a gente quer ver a punição, o castigo, e outra coisa, nós queremos ver aquela pessoa para sempre pagando por aquilo. Às vezes, a pessoa até se arrepende, mas a gente não aceita que se arrependa. Não, ele já foi terrível, não, ele tem que pagar. Então, esse tipo de coisa, esse motivo é como ele diz aqui. O espírita deveria ser mais indulgente com essas coisas. Mas a gente vê pessoas falando um monte de abobrinha, né? Como se não tivesse isso aqui, o evangelho na mão. Se é um exercício, é melhor então calar do que falar bobagem. É como a gente faz comida para morador de rua, né? Uma vez por mês, dentro da nossa casa. E uma equipe vai lá e pega o alimento e leva para eles. Tem pessoas que falam, é ruim que eu vou alimentar bandido, vou dar comida aqui para ele me assaltar ali. Então é dessa forma que vê. Enquanto a gente vê o outro como uma pessoa cheia de defeitos, nós precisamos ver o outro como uma pessoa que também é filho de Deus. Veio através de Deus, também tem lá dentro as suas potências que precisam ser desenvolvidas, não é? Às vezes, quando foi criança, não teve uma orientação. Uma coisa é você ter um filho, tratar com carinho, orientar, respeite os mais velhos, peça por favor, dá licença, esse tipo de coisa. E o outro que é solto no mundo, quantas crianças a gente vê indo à padaria, 4 aninhos, ainda dando a mão ao outro menorzinho, soltos por aí. É tipo assim, uma plantinha, você joga no terreno, se chover, ele cresce. Se não chover, ele vai ficar minguado. Por quê? Falta de orientação, falta de amor mesmo. E às vezes não tem nem nome. É seu isso, seu aquilo, batendo na cabeça. É o que a gente vê o tempo todo por aí. Então, esses pequenos, eles vão crescer e eles vão dar ao outro aquilo que eles receberam. Então, esse tipo de coisa a gente precisa observar. E eu estou falando de pessoas assim, à margem, né, da sociedade, digamos assim, mas os desafetos podem estar na nossa família, podem estar no meio da casa espírita também, podem ser pessoas que façam, eu digo alguma coisa que a gente se ofendeu, porque nós nos ofendemos com muita facilidade. Às vezes o outro não tem a intenção, às vezes faz uma brincadeira. Eu já fui bloqueada por amiga, porque eu fiz uma brincadeira, e a pessoa achou que eu estava falando sério. Aí eu pensei, poxa, eu conheço o outro, se ele é meu amigo, ele é assim, eu já estou acostumada com ele, mas de repente eu não me coloquei da melhor maneira, né? E simplesmente fui cancelada, né? Bloqueada lá no WhatsApp, some a foto, eu nem sabia que era isso. Quando some a foto é porque a pessoa me bloqueou. Aí eu comecei a ver. Então tem coisas, às vezes eu tenho um amigo que fala para mim, Vera, você tem que pensar um pouco mais antes de falar, porque às vezes você fala
E às vezes está brincando, mas o outro não está no momento de aceitar uma brincadeira. Acha que é verdade. Então não é só o outro que nos machuca, a gente machuca o outro também. Só que não imagina que estava machucando. E não te dá a chance de pedir desculpas, de perguntar o que está vendo, simplesmente te apaga do mapa. Então, nós sabemos que a maldade, como diz aqui no Evangelho, não é um estado permanente dos homens. Aquele que nasceu, igual antigamente a gente escutava, pau que nasce torto, morre torto. Não é verdade, né? A gente sabe que talvez demore um pouco mais. É só olhar para nós mesmos. Há quanto tempo que a gente vem se trabalhando, se observando, o que a gente fala, a forma que a gente olha, né? Porque às vezes você pode não falar, mas dá aquele olhar fulminante para alguém. Isso aí é uma coisa trabalhada com o tempo. Por isso que às vezes diz assim, ele envelheceu, está melhor. Por quê? Porque foi refletindo. O tempo foi passando, as experiências foram acontecendo e teve uma obrigatoriedade de mudar. Às vezes, muito problema na vida. Ao passo que alguns que a gente encontra também, às vezes tem 70 anos com uma mentalidade ainda de 30, de 25, não cresceu, não amadureceu. Cada um de nós está num patamar evolutivo. E se a gente olhar para o outro e ver como espírito, a gente sabe que vai ter a chance. Sabe que, no momento, vai melhorar, vai ficar bem. Só que qual é esse momento? A gente também tem uma caminhada enorme pela frente, né? Então, nós sabemos que a morte apenas nos livra da presença material do nosso inimigo. Quer dizer, do nosso desafeto, né? Porque, às vezes, a gente escuta falar, tem que acabar com ele, tem que morrer mesmo, tinha que morrer. Já observaram como é que está toda não é a atmosfera, não, era outra. A vibração, exatamente, nós está carregada, está pesada, a gente observa isso, né? A gente vai observando, por quê? Porque cada vez que eliminam uma pessoa, principalmente uma pessoa que está ainda longe das questões de amor, não estou dizendo nem de Deus, que todo mundo acha que estou com Jesus no coração. Está com Jesus no coração, mas está com a boca doida para pegar um irmão aí pelo caminho, né? Para malhar o Judas. Então, a gente precisa entender que o outro, ele vai ter o tempo dele. E se você tira ele dessa oportunidade, porque essa existência que nós estamos é uma oportunidade que nós temos. Que as pessoas falam para mim, você tem medo de morrer? Eu falei assim, eu não quero morrer agora. Tá vendo? Você é espírita, não quer. Mas se eu saio da vida cheio de problemas para resolver ainda comigo mesmo, eu vou ter que levar tudo para a próxima. Então eu prefiro ir trabalhando isso devagar aqui e um pouquinho mais sutilizada para o outro lado, né? Que não vai ser assim, mas a gente acredita que vai melhorar. E ao passo que o outro, que está longe dessas situações que a gente vê no Evangelho, que a gente vê em todas as religiões, a base, principalmente o cristianismo, né? A base é quem? Jesus. É porque as pessoas acham que dizer que estão com Jesus já... Eu conheço Jesus, eu tenho um sobrinho que diz para mim assim, tia, eu oro para que você conheça Jesus. Aí eu falei assim, mas eu já conheço Jesus. Ele, será que você conhece? Por quê? Porque nós não somos da mesma linha religiosa. Ele segue outra religião. Então ele acha que o espírita, até eu brinquei anteontem, nós estávamos lá no CEOI falando sobre a nossa festa junina. Aí as meninas estavam fazendo igual quadrilha, né? As duas, aí bem na frente da casa. Aí passou umas mulheres, ficaram olhando lá para dentro, eu falei, meu Deus, vamos dizer assim, as macumbeiras tá tudo assanhada ali. Porque eles nos veem assim, infelizmente. Não sabem nem o que é macumbeiro, nada disso. Não vê
que o espiritismo é uma coisa de estudo, é uma filosofia de vida. Às vezes a gente, como nós falamos, seguimos os ensinamentos de Jesus, nós temos uma religião dentro do espiritismo, mas é mais uma filosofia, uma forma de ver as coisas diferentes. É a certeza que a vida continua, é a certeza que um dia nós vamos encontrar os nossos amores. Isso dá um consolo no nosso coração com a doutrina, né? Agora, quando a gente quer que o outro saia desse caminho, acabe com ele, por que não a gente promover alguma coisa? Por que todo mundo pensa que os presídios têm que ser uma coisa assim trabalhada para que eles possam aprender alguma coisa, despertar para um sentimento maior? Os nossos irmãos evangélicos, eles fazem um trabalho muito bom dentro das penitenciárias. Eles levam a palavra de Deus lá para cada um deles, né? E é a maioria que vai lá dentro, por isso que eles se convertem, né? Porque existe essa questão de ir até eles, de levar a palavra. Eles estão sofrendo, porque o fato de repetir o mesmo erro dói, e às vezes aumenta a revolta, né? Então, eles vão lá, levam a palavra do jeito deles, da forma que eles creem, e levam e agrada o outro. E às vezes, realmente, ele sai daquela situação, né? Então, o que nós precisamos fazer? Fazer isso também. Não é insistir com ninguém, porque uma coisa que eu amo a doutrina é não querer converter ninguém. Nos atendimentos fraternos, o que a gente fala? Você tem alguma religião? Ah, tenho, sou católica. Tem ido à igreja? Tem se envolvido nos trabalhos da igreja? Porque também tem isso, né? Não adianta, não fui à missa hoje, né? Não foi à missa hoje, como se ir à missa fosse uma coisa única. Vir à casa espírita, já fui à casa espírita, tomei um passe, estou ótimo. Mas e o resto todo? Lá fora, de que forma eu levo uma palavra de consolo ao meu irmão, né? De que forma eu olho para aquele que está ali no chão, caído? Será que eu dou um bom dia, boa noite? A gente não cumprimenta, às vezes, dentro de um elevador, entra, fica calada, e fica todo mundo encostado assim em volta, né? Ninguém fala. Podia já entrar num sorriso, falar, né? Eu às vezes dou umas gargalhadas, né? Aí outro dia a minha amiga falou assim, eu estava com saudade do seu sorriso. Eu gostei tanto, né? Porque aí você vê que ela repara que você está sorrindo. Agora, tem pessoas, antes da doutrina, as pessoas diziam para mim, você era tão antipática, não ria, vivia séria, e era mesmo, né? Então a gente precisa se observar. Eu fui bancária, né? Então, várias vezes, num banco muito cheio, aquelas filas, era a fila na frente dos caixas, né? Não era a fila única. E tinha uma pessoa que me chamava a atenção sempre no salão, que ia de terno, né? Eu ficava pensando, aquele homem tem uma cara assim de paz. Aí ele vinha sempre no meu caixa. E eu sempre nem olhava para a cara do cliente. Aí estava lá, aí ele chegava, bom dia, como vai a senhora, não sei o quê. Aí eu olhava para ele, ele relaxava, ele tinha um poder. Um dia, quando eu resolvi assistir uma palestra espírita, que eu chego, no Eurípides até, né? Quem estava lá dando a palestra? Aquele homem que parecia uma luz no meio do salão, que era o Jadiel, né? O doutor Jadiel, que já partiu. Nossa, aí eu vi, ele é espírita, porque aí tinha tudo a ver, ele fazia a parte dele, realmente, né? Chegava ali, tirava aquela pessoa mal-humorada do seu mau humor, dando aquele bom dia sorridente, muito educado, né? Um homem educado. Então, eu ficava boba. Quando o dia que eu vi, até falei para Ana Lúcia, né? Ana Paula,
Eu falei para ela, no dia que ele partiu, eu mandei uma mensagem para ela dizendo que ele me trazia tantas boas recordações do tempo que eu era mal-humorada. E porque ele me tirava daquela coisa que eu nem sabia por que eu estava assim. Porque às vezes a gente não sabe por que está mal-humorado, né? Do nada a gente está calada, não fala com ninguém, não dá um bom dia, não é? Às vezes está perdido nos nossos pensamentos. Mas a gente também tem que mudar isso. Porque é tão bom olhar para o outro, às vezes o outro está precisando de um olhar, de uma palavra, oi, tudo bem? Né? E é assim que a gente vai levando o espírita. Nós temos muitas pessoas dizendo assim, porque o espírita é muito privilegiado, tem um monte de informação, sabe da vida depois da morte, conversa com os espíritos, né? Sabe de muita coisa, é um privilégio. Não é um privilégio, é uma responsabilidade, não é um privilégio. Nós temos uma responsabilidade de realmente passar aquilo que a gente aprende. É fácil? Claro que não. Complicado, né? A gente lê, eu amo quando alguém diz assim, eu sempre digo que eu vou parar de fazer, eu ando muito esquecida, né? Eu falei, vou parar de fazer esses estudos, porque às vezes me falta palavra, eu fico tentando buscar a palavra. Aí, ao mesmo tempo, eu penso, se eu parar, eu não vou parar para ler mais, tanto como eu leio. Né? Porque quando você está falando, você procura ler um livro, ler outro livro, procura se entrosar dentro da cultura espírita. Agora, se você se afasta, sem compromisso de nada, vai esfriando. Isso não é bom para mim. Não é porque eu preciso disso, eu preciso. Vendo isso, eu comecei a observar que a gente precisa prestar atenção, principalmente no nosso pensamento, porque a gente atrai para nós espíritos de acordo com aquilo que a gente está pensando. Então, hoje, por exemplo, teve tanto problema no trabalho e tanta coisa assim que me deixou nervosa e fiquei pensando, ai meu Deus, eu preciso me acalmar. Porque esse controle que nós precisamos ter do nosso pensamento é importantíssimo. Porque quando a gente começa a entrar na sintonia daquele outro que descompensou, acabou. O ambiente todo fica pesado. Por isso que o ambiente todo aí fora fica pesado, porque a gente só vê pessoas que odeiam, pessoas que querem o poder de algum local, que querem tomar a liderança dentro de uma comunidade. A gente só vê isso o tempo todo. Mas o que foi feito nesses jovens? O que foi dito para eles? Eles estão muito distantes dessa realidade, né? Às vezes a gente vê jovenzinhos que estão passando por situações, crianças com aquelas armas compridas, esqueci o nome, fuzil na mão, crianças. Pô, o que essas crianças acham? Que isso tudo é natural, elas nasceram e já foram pegando armas. Então isso tudo é natural para elas, estar segurando uma arma na mão. Então, a gente precisa observar os pequenos, aqueles nossos netos, nossos filhos, quem tem filho pequeno, e passar para eles a importância do evangelho, a importância do amor ao próximo. Parece que é uma coisa demagoga, né? A gente diz assim, que amor ao próximo? Quem é teu próximo? Todos. A natureza é nosso próximo, os animais são nosso próximo, o vizinho é nosso próximo, dentro da nossa casa, aquele que está próximo de nós, os filhos. Então, todos que nos rodeiam, dependendo do momento, é o nosso próximo. É aquele que a gente precisa levar um pouco de uma palavra amiga, né? Eu estava vendo aqui uma mensagem de Joana de Ângeles, que ele diz assim, os sentimentos de animosidade que tipificam os espíritos inferiores ressurgem, levando-os ao processo de angústia e ressentimento. Né? Quando a gente tem uma animosidade com alguém, o que acontece com aquele espírito? Vamos supor, nós estamos, eu e o
Rubens, eu e o Rubens, né? A gente brigou, falou alguma bobagem um para o outro, aí ficou com raiva. Aí, em algum momento, eu desencarno. E o Rubens está aqui, continua. Mas eu fiquei muito mal. Às vezes, a gente parte numa hora, num momento de ódio. Quantos desses que são mortos, né, pelo tráfico, por aí, e que vão para onde? Esses espíritos? Eles estão aqui, eles não vão sair daqui. Primeiro que não sabe nem o que aconteceram. Na maioria, olha como está cheio de espíritos aqui. Mas encarnados. Encarnados tem poucos, cadê eles? Então, quem é a maioria? A maioria é o que não sabe de nada mesmo. Não sabe de nada disso. Então, desencarna, vai ficar como? Ah, vou para o céu. Vou descansar. Ah, descansou. Descansou. Está lá no mesmo lugar. Lá na porta do meu trabalho, um rapazinho desencarnou. Também de uma forma bem violenta. E no dia seguinte eu fui no Bezerra de Menezes dar um estudo lá. Levei o nomezinho dele, botei, mentalizei ele. Menino alegre, brincalhão, sabe? Então aí mentalizei, pedi a Deus, a espiritualidade que auxiliasse esse espírito. Mas dependendo da forma como foi, é tudo muito rápido, né? Não dá tempo de saber nem o que aconteceu, não é? Aquele filme que aqui só tem pessoas mais de 30. Aquele lá é jovenzinho. Jura? Não parece, né? Então deve ter visto O Sexto Sentido, aquele filme, né? Porque o psiquiatra, ele, do nada, ele foi atingido por um tiro, desencarnou, mas ele não sabia que tinha desencarnado. Continuou tudo, fazendo as mesmas coisas. Você imagina, porque foi uma morte violenta, né? Essas mortes é pior ainda, porque quando a pessoa fica adoentada, ainda tem um período para ir sendo trabalhado, né, pela espiritualidade. A gente sabe que a espiritualidade ajuda muito naquele momento. Agora, se ele é pego de surpresa e não tem noção que a vida continua, ele vai continuar. Eu estou vivo, né? Vai sentir ódio daqueles que fizeram isso com ele. E com isso vai potencializando alguém. Por isso que essa coisa parece que virou uma bola de neve. Toda hora tem alguém envolvido com essas coisas, com essa violência que está por aí. O que nós precisamos fazer do nosso lado, já que a gente sabe disso? Vamos envolver em prece, pedir a Deus. Olhou na rua, envolve, faz uma prece. Nós fomos acostumados, desde criança, a acordar, fazer uma oração, a dormir, fazer uma oração. Mas não é só isso, né? A gente precisa fazer a oração o tempo todo. Porque quando a gente tem um pensamento bom em relação ao outro, que você nem sabe quem é, isso vai até ele. Às vezes eu passo na rua, eu sempre falo isso quando venho aqui, eu falo a mesma coisa. Que eu estou dirigindo e eu observo muito. Eu acho que a gente precisa observar mais, não andar tão distraído. Por quê? Celular na mão, né? Você vê as pessoas assim. Não, ninguém se olha mais. Se o outro cair, ele acho que desvia ainda e vai embora, não ajuda a levantar. Porque o celular, ele é um progresso para nos auxiliar. Tem tudo ali dentro. Nossa vida toda agora está lá, né? Mas tem pessoas que se escravizam, viciam com aquilo. Não pode. Eu tenho que falar com fulano, pega o celular. Antigamente não era orelhão. A gente ficava caçando um orelhão, não é? Ainda chegava o orelhão quebrado. Ai, quebraram esse orelhão, né? Ou então esperava chegar em casa, poucos tinham telefone em casa, não é? É outra época. Outro dia eu estava falando com um funcionário lá, que ele fala o número, e muita gente fala assim, né? Por exemplo, o número de celular, 999, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, gente, olha só,
Antigamente, não tinha o 9. Então, a gente falava 87654233, né? Então, hoje, a gente destaca, o certo seria 98765. A forma de falar deveria ser isso. Até minha filha falou, mãe, deixa isso. Que besteira, né? Deixa isso para lá. Eu falei, eu sei. Mas é que ele está vivendo uma outra época, que não tinha, que ele já pegou o 9, não é? Então, ele criou o jeito dele falar. A mesma coisa, essas pessoas com celular. Entendeu? É tão fácil você pegar o celular. Ah, eu pensei no Rubens. Aí eu tenho que falar para ele que eu vi uma barata ali na parede. Aí eu pego o telefone e ligo. Por que eu não posso falar com ele quando chegar em casa? Não é assim? Às vezes eu penso, eu deixo o meu celular no carro, não pego. Hoje, por exemplo, para ver a hora, peguei umas 2 vezes o celular no sinal, né? Falei, meu Deus, esqueci, 7h30, 8 horas. Aí peguei, fui lá na Ana. Aí, então, mas já está errado. Mas tudo bem, eu espero o sinal para poder o carro parado. Quantos acidentes acontecem por causa disso? Então, são coisas que você vai se desligando, você não vai observando o outro. Ao passo que quando você, voltando lá naquele que foi embora de uma morte violenta, ele fica esperando uma oportunidade, ainda mais quando ele descobre que ele consegue influenciar o outro. Porque no início, a perturbação é muito grande. Eu acho que vai demorar um bom tempo, dependendo daquele espírito, né? Mas tem uns que percebem logo, eu cheguei perto, ele teve essa reação. Aí começa a observar, nós somos assim, e nós não vamos mudar depois que nós desencarnarmos. A gente não vai chegar no outro plano, melhorei porque eu morri. Não, eu vou com todos esses meus defeitos, com raiva, com amor, tudo que eu tinha aqui, eu vou. Então, se eu sair daqui com mágoa, eu vou voltar para agredir ou tentar destruir aquela pessoa que me fez mal. E com isso vai virando uma energia ruim em todos os lugares. Um peso, um peso. Tem pessoas que chegam para nós falando de coisas, só falam de coisas, né? Falam de, o meu filho, como é que vai ser? Meu filho está muito bem, está morando lá em Nova York, já tem uma casa, uma mansão não sei aonde, já tem não sei o que lá, só fala de coisas, né? Então, a gente precisa entender o seguinte, meu filho está bem, porque é um homem de bem, entendeu? Graças a Deus é um homem de bem. E não porque ele tem coisas, muitas coisas. Ou então, o meu filho vai estudar, igual outro dia falando com uma amiga, eu falei assim, por que você não deixa ele fazer desenho? Deus me livre, desenho não dá dinheiro. Aí eu falei assim, mas não é o que ele gosta de fazer? Não, ele tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Então, enquanto a gente colocar os bens materiais acima de tudo, vai acontecer tudo o que está acontecendo. Então, é complicado, é complicado. É uma coisa rápida? Não, não é uma coisa rápida. É uma coisa lenta. A gente está vendo que o progresso é lento. Lendo os livros de Leon Denis, lá de 1925... 1910, você vai vendo que pouca coisa mudou. Ele vai falando da França, é só botar Brasil lá. Está exatamente igual. Aí a gente vê como o progresso é lento. O nosso progresso é lento. Porque a gente, o intelectual é rapidinho, né? Você pode até procurar aprender as coisas. Mas é mais rápido, mas em compensação o lado moral, né, fica esquecido. E pessoas que dizem assim, não entendo como é que fulano, né, é um doutor não sei de quê, e faz essas coisas. O que isso quer dizer? Nada. Eu posso estudar muito, fazer pós-graduação de tudo, fazer não sei quantas universidades e ser um mau caráter, né? Não aproveitar para aprender. É lógico que com o estudo você tem uma facilidade de entendimento maior.
Mas depende para que você quer entender, né? Eu quero entender para ficar rico, para ganhar muito dinheiro, só isso. Independente de quem eu vou sacrificar. Porque é assim que, infelizmente, as coisas funcionam, né? Então, o que a gente não pode esquecer é o que Joana diz para a gente, que pululam em volta do planeta bilhões de seres espirituais em estágio primário de evolução. O planeta em volta é cheio de espíritos primários, muito grotescos ainda, que ainda precisam ser trabalhados. E muitos vêm para cá, encarnando. Porque às vezes você vê uma barbárie, porque nós não estamos mais não deveríamos estar mais em tempos de barbárie, mas você vê barbárie. Aí você pensa assim, meu Deus, que isso? Aí tem gente, que mundo é esse? O mundo está perdido. Não, o mundo está igual à nossa casa quando a gente faz uma faxina. Que bota a cadeira para cima, bota não sei o que lá, fica uma bagunça. Mas depois que bota tudo no lugar, eu espero que daqui para frente o planeta de regeneração seja melhor. Então, eles estão aguardando o momento do renascimento carnal. Por isso que nós estamos vendo o planeta com muito... Porque nós estamos num planeta para isso, de provas e expiações. Então, não adianta a gente querer dizer, eu estou no planeta errado, porque, afinal de contas, eu tinha que estar num mundo feliz. Mas eu ainda tenho tanta coisa para trabalhar em mim, então tem alguma coisa errada. Eu estou no planeta certo, no momento certo, com as pessoas certas. Agora, cabe a nós, você vê, Madre Teresa, né? Quando ela ia para a rua ajudar as pessoas carentes, ela pegava a pessoa toda sujinha no chão, levantava a cabecinha, e as pessoas falavam, ai, madre, por que a senhora está fazendo isso? Olha como é que ele está, deixa ele aí, daqui a pouco ele vai morrer mesmo. Aí ela olhava indignada e falava assim, mas você não está vendo, meu filho? O que eu estou vendo? Olha quem é. Eu disse, quem é? Jesus. Ela olhava em cada irmão, Jesus. Então, quando nós começarmos a olhar para o outro, mesmo que você não veja Jesus, mas que você veja um filho, podia ser meu filho, né? Aquele menino ali podia ser meu filho. Então, o que eu posso fazer por ele? Eu sempre conto uma história, que eu já devo ter contado aqui, do menino que me pegou no sinal e falou, aí, tia, me dá aí R$2. Aí eu falei assim, não tenho, minha bolsa estava no chão do carro. Aí ele falou assim, não, aí, ó, a bolsa. Aí quando ele enfiou a mão, acho que ele queria pegar a bolsa, sabe? Eu fiquei cheia de medo, lógico, né? A gente fica com medo. Aí quando ele enfiou a mão, que eu vi a mão dele toda machucada, aí eu peguei a mão dele e falei, menino, o que foi isso? Aí ele desarmou. Por quê? Eu acho que ninguém... Primeiro ele queria me fazer ficar com medo. E realmente conseguiu. Só que foi um misto de medo e pena, compaixão, não sei o que eu senti. Quando eu vi ele todo machucado, um menino de 17, no máximo. Aí ele, tia, bateram em mim. Aí tirou o boné todo arrebentado, sabe? Aí eu falei assim, mas você tem que passar alguma coisa. Foi naquele sinal ali no Merck, né, naquele que demora, então deu tempo da gente conversar um pouco. Aí eu falei, mas você tem que passar uma pomada, você já passou? Não, não passei nada não. Eu falei, da próxima vez que eu passar aqui, eu vou trazer uma pomada. Tá, vai com Deus, tia, vai com Deus. Esqueceu R$2 e me mandou ir com Deus. Por quê? Naquele momento foi sincero aquilo, sabe? Saiu de dentro. Mas lógico que eu fiquei com medo, porque quando ele enfiou a mão dentro do carro, eu falei, meu Deus, o garoto vai fazer alguma coisa. E eu vi a mão, né? Aí, e é isso, a gente tem que olhar o outro como um irmão, um filho, se fosse meu filho, né? Às vezes a gente está no sinal, para e fecha rápido o vidro, porque vem uma criança, vem... Nossa, claro que é um misto, a gente não sabe o que deve fazer, verdade é essa. Mas uma palavra doce, um conselho,
Quantas vezes a gente pode dizer para ele, meu filho, vai para a escola, para você não ficar eternamente aí pedindo, vendendo balinha. Vai estudar, a única coisa que vai melhorar a sua vida é o estudo. Fala uma coisa boa e vai embora, né? Agora, se a gente, sai aí, moleque, que geralmente é assim, muita rispidez, e isso ele já está acostumado, porque em casa ele tem isso, né? Então, os inimigos desencarnados constituem fator de desequilíbrio na sociedade terrestre. É o que nós estamos vendo, que deve ser levado em conta pelos estudiosos do comportamento e das diretrizes sociológicas. Por quê? Nós precisamos observar que nós não estamos sozinhos e precisamos orar muito por esses, então, que estão partindo de forma tão repentina, violenta. Nós precisamos envolvê-los. Às vezes você vê uma notícia no jornal, o que a gente faz com isso? Só fica indignado, fica, ai meu Deus, que horrível. Agora, não é também para a gente ficar voltado para as notícias negativas. Por quê? Tem pessoas que não vêm mais à casa espírita à noite. Ah, não, à noite não, nem saio mais. Inclusive palestrante, porque eu fui convidar 2 pessoas e as 2, não faço mais palestra à noite, né? Eu tenho medo de sair. Realmente, a gente tem que ter as nossas precauções, mas se ficar o tempo todo achando que vai acontecer alguma coisa, ai, não posso, aí que a gente atrai. Então, vamos fazer nossas preces, fazer nossas orações, pedir a Deus que desperte esses corações perdidos, essas mentes vazias, porque a única coisa que eles sabem ainda é invejar o que o outro tem, é querer ter uma vida melhor. Se o outro está trabalhando e ele não, ele tem raiva. Então, tem sentimentos ruins dentro dessa pessoa. Se a gente faz uma oração, eu acho que é como um banhozinho que a gente joga, aquele pozinho de pilim-plim, né? A gente tem que fazer alguma coisa para mudar. E só através do nosso pensamento, da nossa atitude, é que a gente vai conseguir isso. Não é fácil, dá trabalho, mas a gente não pode desistir, né? Quando a gente vê um evangelho, uma leitura boa, quer ver, que a gente pode seguir aquilo, fazer como o Evangelho pede, faz um exercício, a gente vê a diferença. Quando a gente começa a ler e fala assim, eu vou começar a exercitar meu pensamento, vou fazer essa oração mesmo para aquelas pessoas. Aqui, no finalzinho do Joana, ela diz assim, nunca desperdices a oportunidade de ser aquele que cede em contendas inúteis, quão perniciosas. Quer dizer, a gente não pode perder a oportunidade numa discussão, num desequilíbrio, num momento de discórdia que nós estamos vendo o tempo todo, né? De um tempo para cá, é muita discórdia, é na família, é na política, é no trabalho, em tudo quanto é lugar, só tem discórdia. E, de um tempo para cá, ficou uma coisa muito pesada, violenta, que as pessoas deixaram até de se falar por conta de política, de um gosta de Fluminense, outro gosta do Vasco, aí os 2 se matam por causa disso. Como é que pode isso? Né? Então, é lógico que a gente vê o erro do outro, a gente vê, e para isso tem as leis dos homens. Vamos esperar que as leis dos homens sejam cumpridas, porque se não for, certamente a lei de Deus será. Entende? Porque a lei dos homens é bem falha, né? Então, quanto mais a gente evitar essas contendas, a gente precisa dizer aqui, nunca desperdice a oportunidade de ser aquele que cede em contendas, de perder no campeonato da insensatez a fim de ganhar na paz interior. Quer dizer, às vezes a gente para, igual aquele ditado que diz, é melhor, ter paz do que ter razão. E é verdade.
que as pessoas acham que são os donos da verdade. Então começa a colocar a sua verdade acima de tudo, brigando com o outro. Está discordando de mim? Então espera, cala, finge que aceita, para evitar um problema maior, uma contenda. De servir com devotamento, embora outros sirvam-se, explorando a bondade do seu próximo. Quantas vezes a gente faz alguma coisa pelo outro e o outro abusa daquela boa vontade, diz assim, tipo assim, né? É bobinha, ela é boba, eu vou lá que ela vai dar aquilo. A gente vê muito isso no domingo de luz, lá na nossa casa. A pessoa pensa que, como a gente faz de tudo para oferecer um pacote de fralda, uma coisa assim, eu vou nela porque ela dá as coisas. Aí parece que a gente é boba. Não. E é o que a gente explica. Aqui na casa, nós vivemos de doação. Tem para dar porque alguém doou. Não tem porque ninguém doou. Então não adianta insistir, não tem, né? Explicar direitinho. Oferecer compreensão e compaixão em todas e quaisquer circunstâncias que se te deparem. Quer dizer, oferecer ao outro, mesmo que o outro esteja errado, não adianta, em determinado momento, a gente querer colocar que ele está errado. Ninguém gosta que diga que está errado, né? Aí, de repente, de uma forma diferente, a gente fala, você não acha que se fosse assim seria tal, melhor? Tudo é a forma que a gente se coloca para um filho, para um neto, para um vizinho, para uma criança na rua. Então, a palavra é importante, o pensamento melhor ainda, porque se a gente está harmonizado com o pensamento, na paz, no amor, sai olhando para o outro, buscando aquele carinho que existe dentro de nós, todos nós temos esse amor, todos nós. A gente precisa deixar brilhar a nossa luz, e o outro vai perceber. Porque não adianta também fingir, oi amor, tem muito isso, oi querida, mas por dentro não está nada assim. Porque, inclusive, quando a gente faz uma doutrinação, um esclarecimento, numa mesa mediúnica, o Espírito sabe exatamente o que a gente sente, né? Por enquanto, a gente está na decoreba, decorando as coisas, lendo, achando bom, interessante, mas temos que praticar mais, nos observar mais, qual é a nossa reação em relação ao outro, porque esse outro um dia vai partir, assim como nós. E a gente não quer ser o inimigo de ninguém, né? Desencarnado. Porque inimigo é uma palavra pesada, mas se a gente observar o nosso dia a dia, esse estudo foi muito bom para que eu pudesse refletir sobre muitas coisas, principalmente sobre os melindres, né? De eu ficar chateada com as coisas, às vezes é bobagem, deixa para lá, é uma de maluquete, quero saber disso mais não. Não é assim? Que a gente possa levar daqui para fora, principalmente, um coração mais leve, uma mente mais tranquila, saber olhar os outros de uma forma fraterna, solidária, porque às vezes a gente não pode muito ajudar com dinheiro, com comida, com mais coisas materiais, mas a gente pode ajudar o tempo todo com um bom pensamento, uma oração, né? Quando a gente não pode dar coisas materiais, a gente ora. Faz uma oração, envolve aquela pessoa. Eu tenho certeza que cada um de nós vai se sentir muito melhor, que é bom para nós. E vai refletir no outro, com certeza. Tá? Muito obrigado pelo estudo, a oportunidade, né, de ler, de estudar, de refletir. E vamos que vamos, né? Tchau, gente. Obrigada.